Olá, querido aluno CBEL de todo o Brasil. Vamos lá conversar ainda de Direito Constitucional, matéria importante para concurso, para exame de ordem, matéria que você tem que ter conhecimento, tanto para passar em um concurso, como para atuar na prática, para conseguir atingir a excelência profissional. Então, professor, o que nós vamos falar agora? Nós vamos falar agora de Constituição, conceito e estrutura. Professor, o que é isso? Na verdade, é a estrutura. Como que funciona o Direito Constitucional? Como que funciona, quantos artigos? É isso que nós vamos falar. Então, olha que interessante, ó. Quando você pensa em Direito Constitucional, parece bobagem, mas é uma pergunta que cai muito em vários concursos. Já vi em concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, já vi em concurso até da Polícia Federal, é isso mesmo. Então, é uma pergunta simples que muitas vezes você acaba errando por falta de curiosidade ou por desprezar um assunto tão simples, mas tão importante que é objeto de prova. Quando a gente fala de direito constitucional, você já sabe a função, que é limitar o poder do Estado, entre outras funções. Cada Constituição tem a sua função. A nossa Constituição, a Constituição brasileira, a última, de 88, conhecida como Constituição Cidadã, tem várias funções, é uma Constituição completa, ela tem o objetivo de limitar poder, organizar as funções do Estado. Mas olha que interessante, uma pergunta simples, vou até pegar aqui para você, olha só que interessante, ó. Professor, quantos artigos tem a Constituição Federal? Como que funciona? Então, olha só que interessante. Nós temos o preâmbulo. A nossa Constituição ela é escrita, né? Então eu consigo pegar, ela é codificada em um único texto. Nós temos muitas constituições que não são escritas. Em alguns países, trago como exemplo os Estados Unidos, que tem a Constituição não escrita. Escrito ou não escrito é muito diferente da nomenclatura, né? Muitas vezes você lembra escrito, escrito é porque é escrito, não tem sentido. Escrito porque é codificado, não escrito porque também é escrito, mas separado. Em leis esparsas, não está num único texto. A nossa Constituição, ela tem começo, meio e fim. Ela está separada num livro, igual esse, né? Sem fazer propaganda aqui, igual esse. Nossa Constituição está separada. Então, a nossa Constituição, a primeira parte dela é o preâmbulo, isso mesmo, o preâmbulo. Então, o preâmbulo, ele fala das funções, né, da nossa Constituição, do texto constitucional, é um texto inicial da Constituição. Depois do preâmbulo, dentro da nossa Constituição, nós temos o corpo, que é o texto. O corpo, que é o texto, são os artigos, né? Nossa Constituição vai até o artigo 250, então nós temos os artigos. Dentro da nossa Constituição também, nós temos aí, dentro dessa estrutura codificada, né, os textos constitucionais codificados, nós temos os atos das disposições constitucionais. Então, também está aqui. Professor, o que são esses atos das disposições constitucionais? São textos, são reflexões transitórias, temporárias, né? Então a nossa Constituição também tem isso. Então a nossa Constituição ela é formada por um texto escrito, codificado em um texto único, possui um preâmbulo, possui também o corpo, que é os artigos, 250 artigos, possui ainda os atos e disposições constitucionais transitórias, conhecido como ADCT, e ainda nós temos as emendas constitucionais, tão importante a forma de conseguir realmente retificar ou até ainda atualizar a Constituição Federal, tá bom? Então essa é a dica do professor, a nossa Constituição em relação ao conceito e estrutura. Direito constitucional é um ramo do direito público, tem a função realmente de ajudar, organizar o Estado, limitar poderes, é uma função social e de interesse público. É o ramo de direito público, direito constitucional, o ramo do direito público, ok? Então eu espero você em outro momento, essa é a dica de hoje.